Welcome again, Unit 4, Lesson 23, Adverbs of Frequency. Com qual frequência você faz alguma coisa? Ok? Com qual frequência você faz alguma coisa? How often, ou often, daqui a pouco a gente fala sobre isso. How often do you, ok? Vamos entender isso aqui. Often ou often, tem gente que gosta de pronunciar o T, tem gente que não gosta de pronunciar o T, tanto faz, ok? As duas estão corretas. How often, how often. How often significa com qual frequência. Com qual frequência você... How often do you go to the saloon? Eu? Never. I have my own saloon in my house. How often do you go to the saloon? Então, com qual frequência você vai ao salão? Então, aqui a gente tem os advérbios de frequência. Olha só. Never. Never, todo mundo sabe. Never, nunca. Rarely. Como é que é, Eve? Rarely. Não é rarely. Não é ré com som de H, não, tá? Com som de R. Rarely. Pratica aí. Rarely. Rarely. Tá vendo a língua rolando? Rarely. Ela tem dois R's pra bagunçar, mas ainda. Rarely. Raramente. Ok? Um sinônimo de rarely poderia ser também seldom. Fechando a boca no M de Maria, né? No final, M. M no final da palavra, a gente fecha a boca. Seldom. Seldom. Significa raramente as duas, tá? Raramente. Occasionally. Occasionally. De vez em quando. Occasionally, né? Usually. Usually. Geralmente, né? Geralmente. Usually. Sometimes. Sometimes, às vezes. Às vezes. Aí eu tenho often ou often e frequently. São sinônimos. A mesma coisa, ok? Often and frequently, as duas significam frequentemente, ok? And always. Always significa sempre, ok? Ponto muito importante. É onde que a gente vai colocar esses caras na frase. Calma lá. How often do you go to the salon? Ok? Eu nunca. Então, mentira, eu sempre vou ao salão porque eu rapo a careca no salão, ok? Então, sempre eu vou no salão. Assim a gente fala em português, né? Sempre eu vou no salão. No inglês, eu não posso começar assim, falando always I go to the salon. Isso é um erro muito comum no inglês. Começar a frase com always. Eu não começo a frase com advérbio. Eu começo a frase com o sujeito da frase. I always go to the salon. Ok? Então eu tenho que tirar esse always daqui e colocar ele depois do sujeito. I always. Eu sempre vou ao salão. I always go to the salon. Ok? Fala o contrário, nunca. I never go to the salon. Ok? Ninguém fala, nunca eu vou ao salão. Ah, nunca eu vou ao salão. Não. Never I go. Não. I never go to the salon. Ok? I never go to the salon. Eu nunca vou ao salão. Então é isso, olha. Tá vendo aqui, olha. Todos os advérbios estão colocados depois de I, depois do sujeito. Por isso, no inglês, primeiro é o sujeito e depois é o advérbio. I never work on Sundays. I never work on Sundays. Eu nunca trabalho aos domingos. Mentira, né? Tô aqui. Hoje é domingo, inclusive, né? Mas vamos que vamos. I rarely go out on weekdays. Go out não significa sair de onde você está, da sua casa. Go out significa sair para curtir, para jantar, para balada, para tomar uma. Okay? Então, o go out dá a ideia dessa diversão. Okay? Sair para se divertir. I rarely go out on weekdays. Então, eu raramente saio dia de semana, né? I occasionally order some pizza in the evening. Então, eu algumas vezes, né, algumas vezes seria melhor, né? Occasionally order some pizza in the evening, né? Então, eu
pensando em um advérbio que poderia ser mais para occasional. Ocasionalmente, né? Mas é comum a gente falar isso. Aí no seu estado, é comum. Aqui em BH, não é muito comum falar ocasionalmente, não. A gente poderia falar de vez em quando, vai. Que é a mesma coisa que o às vezes, né? Então, parecidos aqui, occasionally com sometimes. Né? Tem um percentual aqui. Né? Isso aqui tá aqui para dar uma ideia, tá? Esse percentual de vezes que acontece aqui não é 100%, não, mas é só para ter uma ideia, tá? Então, occasionally, de vez em quando. Então, I occasionally order some pizza in the evening. Então, eu, de vez em quando, ocasionalmente, peço pizza. Então, order. Então, I occasionally order some pizza. Ok? Então, order é pedir. Ok? Pedir pizza. Sometimes, muito utilizado, né? I sometimes work from home. Então, eu, às vezes, work from home. Trabalho de casa. Ok? 60. I usually call my friends on the weekends. On the weekends. I usually call my friends on the weekends. Ok? Então, eu geralmente ligo para os meus amigos on the weekends, nos finais de semana. E não é ligar para meus amigos. É call my friends. Esse para aqui do português desaparece no inglês. Não inventa a moda de falar call to my friends. Não existe esse call to my friends. É call my friends, sem o to. Beleza? Maravilha. I often watch series after work. I often watch series after work. Tá vendo? 80%. Então, eu frequentemente, que é a mesma coisa que frequently, tá aqui, 80%. I often watch series after work. Então, eu frequentemente assisto às séries depois do trabalho. After work, depois do trabalho. I frequently go to the supermarket on Saturdays. Eu frequentemente vou ao supermercado aos sábados. E always, sempre, I always lock the door when I go to bed. I always lock the door when I go to bed. Lock the door. Ok? Eu sempre tranco a porta. Lock the door, tranco a porta when I go to bed. Quando eu vou dormir. Ok? Então aqui estão os advérbios de frequência que são muito utilizados no inglês. Ok? E eu quase sempre vou utilizá-los depois do sujeito, com uma única exceção, quando tiver o verb to be. Quando tiver o verb to be, que está aqui na próxima página, olha só. The position of the adverb changes, então a posição do advérbio muda, changes, when we use the verb to be. Então, quando a gente utiliza o verb to be. Olha só. I never stay home on the weekends. At the weekends. Então, I never stay home at the weekends. Eu nunca fico em casa nos finais de semana. Olha essa frase. I am never home on Friday nights. Eu nunca fico em casa, eu nunca estou em casa on Friday nights. Então tá vendo? Eu coloquei primeiro o verbo to be e depois eu coloquei o never, ok? Posso mudar aqui também, ó. Eu coloquei o stay aqui só para mostrar a diferença com o verbo to be. As duas frases estão corretas, tá? Só que são verbos diferentes. Então, I never stay. É eu e depois o advérbio. Se tem o verbo to be, primeiro vem o verbo to be. E depois vem o advérbio de frequência. Tá vendo? Tranquilo aqui, né? Olha o exemplo. He is always happy when he sees his dog. He is always happy. Então, ele está sempre. O advérbio vem depois do verb to be. Tranquilo, né? Maravilha. Bom, falar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez, a gente vai falar once. Pronuncia comigo. Once. 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 É outro buzinando aqui na porta. Gravando um vídeo e outro buzinando aqui. Uma vez, once. Ok? I go to the supermarket
once a week. I go to the supermarket once a week. Então, eu vou ao supermercado once, uma vez a week, uma vez por semana, ok? 2 vezes, twice. My wife goes to the beauty salon twice a month. Ok? Twice a month. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 3 times, 4 times, 5 times. Ok? Existe o thrice para falar 3 vezes, mas não é comum, tá? Então, os diferentes são mesmo utilizados, é once, que é uma vez. Então, uma vez por semana, once a week. Uma vez por mês, once a month. Uma vez por ano, once a year. 2 vezes por semana, twice a week. 2 vezes por mês, twice a month. 2 vezes por ano, twice a year. Ok? Tranquilo? Bom, então agora é hora de você praticar com alguns verbos que eu coloquei aqui para você, né? Go out, que é o sair no sentido de se divertir, tá? Porque sair do trabalho, deixar o trabalho é leave, né? Então, por exemplo, leave. I leave work at 6 p.m. Então, eu saio do trabalho, eu termino de trabalhar, não? Às 6 horas, ok? E o go out é no sentido de sair para divertir. I love to go out on Friday nights. Eu adoro sair sexta-feira à noite. Friday nights. Eu gosto de sair às sextas. Bom, então aqui tem go out, play video game, work from home, drink beer, have a barbecue, clean the house, do the dishes, cook. Ok? Então, agora você vai escrever algumas frases aqui, falando com qual frequência você faz essas atividades. Claro que é um exercício livre, mas se você quiser dar uma verificada em algumas frases modelo que eu escrevi, lá na página 120, você vai ver as minhas frases e as minhas respostas para você comparar, ok? Te espero na próxima aula. See you!